Então, no Brasil, estima-se que existem 40 sistemas de peticionamento eletrônico. É realmente uma bagunça, né? Porque cada sistema exige um tipo de requisito. Como são muitos sistemas, a gente optou, então, por trabalhar aqueles que lidamos no nosso estado. Então, Justiça do Trabalho, PJE, Justiça Comum, ESAGE, Justiça Federal, EPROC. Começando pelo mais instável e que apresenta algumas dificuldades iniciais, o PJE. Para acessar o sistema, vocês vão precisar do certificado digital e, para isso, vocês vão precisar instalar um autenticador, que pode ser o Shodo ou o PJE Office. O mais simples é o PJE Office. Depois de vocês instalarem esse certificado, é possível vocês configurarem para acessar o site através de login e senha. Depois eu vou informar para vocês como fazer isso. O peticionamento acontece exclusivamente pelo portal, ou seja, você não consegue utilizar o peticionamento através de celular, porque ele exige o certificado digital, e o certificado digital, no momento ainda, ele só é lido em notebooks e computadores. Consultas processuais você pode fazer através do portal e também no aplicativo para celular. E as intimações, você vai trabalhar também através de serviços de intimações. Sobre serviços de intimações, eu vou fazer um paralelo com o serviço que a CASC oferece para os advogados, independente do tempo de carreira deles, que é o CASC Intimações. É um serviço totalmente gratuito, em que ele vai disponibilizar as intimações do processo apenas dos diários de Santa Catarina. Tá? Para acessar é simples, basta digitar lá no Google CASC Intimações, clicar em primeiro acesso, preencher os campos e usufruir do serviço gratuitamente. Por ser gratuito, esse serviço ele não oferece o seguro de responsabilidade civil caso o sistema não envie a intimação. Seguindo, então, no PJE. Aqui, então, as formas de acesso ao sistema. Tá? No canto direito tem um vídeo de como vocês vão fazer o login, o acesso ao login e senha. Lá nas configurações, vocês vão ir em... Desculpa que eu já esqueci. Eu tento voltar aqui. Espera aí. Vamos lá. No canto direito, tá? Canto direito, configurações, pessoa, cadastro de senha. Ali vocês vão habilitar o acesso através do login e senha. É através desse login e senha que vocês vão conseguir acessar o aplicativo no celular. Lembrando que o aplicativo tem tanto para Android quanto para iOS. Criada a senha, pronto. Você pode acessar o sistema através desse login e senha, mas permanece o peticionamento através do certificado digital. Nesse canto direito superior, nós temos, então, o painel do advogado. Toda vez que vocês forem peticionar, deem preferência para cumprirem o prazo através desses agrupadores. Por quê? Quando é aberto um prazo no sistema, ele vai ficar pendente aquele prazo até você fazer o cumprimento dele. Se você não cumprir, vai aparecer aquela pendência que consta no quadro embaixo, retirar pendentes de manifestação. Então, como que vocês vão fazer para peticionar através desse quadro? Clicando em agrupadores, intimações e responder. No meu quadro à direita, como no momento eu não tinha nenhuma petição para nenhum prazo em aberto, então está tudo zerado. Tá? Mas o sistema, nesse ponto, ele é bem ilustrativo, porque tá escrito num texto logo acima, aquele aviso, informando como que vocês devem fazer o peticionamento. Então, fazendo o peticionamento dessa forma, todas as pendências do sistema vão ser retiradas e, com isso, vocês vão conseguir acompanhar, ter uma visibilidade dos prazos que vocês têm de uma melhor forma, vão conseguir controlar os seus prazos de uma melhor forma. Esse quadro aqui é com relação ao expediente. Eu, no início, tinha muita dúvida de como saber, de identificar a data da publicação da minha intimação. Então, vocês vão no expediente e vão verificar ali na data da ciência. Data da ciência é a data que a intimação foi para o diário oficial. O sistema ele também apresenta uma contagem de prazo automática. Importante ressaltar para vocês para não confiarem nessas contagens de prazo. Por quê? Se o prazo for colocado de forma errada pelo servidor ou se o sistema der algum problema, você perdeu o prazo.
Então, confirmem esse prazo através do calendário que vocês têm. Tá? E essa dica vale para todos os sistemas de peticionamento que fornecem essa data de vencimento. Acontece muito, aliás, já faz um tempo que eu não vejo isso acontecer, mas era comum acontecer dos servidores colocarem o prazo errado. Vamos supor, o prazo era 8 dias, o servidor ia lá, colocava 5 dias, e o advogado confiava naquele prazo final e, no fim, acabava protocolando intempestivamente. Tá? Então, para vocês não terem prejuízo, confiem na contagem de vocês sempre. E de contagem de prazo, tem um aplicativo, Legal Cloud, que ele auxilia nessa contagem de prazo. Ele tem todos os calendários do Brasil inteiro. E você consegue contar através de prazos em dias úteis, em dias corridos. E ele traz também os feriados. Então, ele acaba sendo ele acaba auxiliando nessa contagem de prazo. Aqui em cima, então, tem como vocês fazem o download do processo. É só clicar na imagem do PDF, que vocês vão ter o arquivo no computador de vocês. Importante, eu gosto muito de trabalhar com o processo feito download. Por quê? Às vezes o cliente te liga, às vezes você vai tomar um café, ou às vezes dá uma saída rapidinho e depois retorna para seguir com o seu trabalho no sistema. O que vai acontecer? Ele vai expirar. Normalmente, o sistema ele fica 30 minutos aguardando você interagir com ele. O sistema expirando, você vai ter que retomar todo o seu trabalho, vai ter que voltar para a página que você estava trabalhando. Então, isso vai acabar fazendo você perder tempo. Então, fica a minha dica para que vocês sempre baixem os processos, porque também tem uma outra situação. Você não corre o risco da internet do seu escritório cair ou até mesmo o sistema ficar instável. Você vai ter o seu processo na sua frente e até mesmo pode salvar no seu computador ou salvar no seu celular e, no fim, acaba facilitando o trabalho de vocês. Aqui, então, é um vídeo de como vocês podem fazer o peticionamento. O sistema aceita o peticionamento tanto no campo de texto próprio dele, como também adicionar a petição através do formato PDF. Lembrando que todos os arquivos anexos, eles são obrigatoriamente juntados através de PDF. Tá? Aqui é um exemplo de conversão de PDF que eu trouxe. Deixa eu ver se eu consigo avançar. Aqui, incluir a petição. Você vai, então, escolher a petição que vai dar início ao seu protocolo e vai gravar. Depois que você gravar, vai abrir o link para você anexar os documentos. Anexado todos os documentos, você vai clicar em gravar e depois vai assinar digitalmente. Uma dica, não é uma dica, na verdade, é uma sugestão de boa prática. Sempre coloquem a petição de vocês e os documentos que vocês forem anexar de acordo com a categoria. E para cada documento que vocês forem juntar, independente do sistema, juntem de forma lógica e também deixem que naquele arquivo de PDF você junte apenas determinado assunto. Por exemplo, na ação trabalhista, eu vou juntar olerites. Então, eu tenho olerites, cartão ponto. Não juntem num arquivo só olerites e cartão ponto. Deixem um arquivo só para olerites e deixem aquele arquivo só para olerites de determinado ano. E assim para o ano seguinte, e assim para o cartão do ano seguinte. Isso facilita muito no momento em que o magistrado vai olhar o seu processo. Tá? Porque ele vai ter a informação certinha, detalhada sobre o documento que você está juntando. Então, você coloca na categoria folhas salariais, cartão ponto, e na descrição você pode até colocar o ano. Cartão ponto do ano de 2017, cartão ponto do ano de 2018. Assim, o peticionamento de vocês vai ficar de uma forma mais organizada e vai facilitar para o magistrado. E a gente tem que ter em mente que hoje o que o magistrado está buscando é uma efetividade no nosso trabalho, porque isso vale para todas as justiças. Quanto mais a gente facilitar o trabalho deles na leitura das nossas petições e na localização dos nossos arquivos, mais facilmente a gente vai conseguir o êxito na nossa pretensão. Se a gente dificultar juntando tudo num só arquivo, vai acontecer aquele despacho de emenda inicial que tem acontecido frequentemente. Junte-se comprovante de residência, certidão de nascimento, carteira de trabalho, porque você não juntou separado.
Você resolveu juntar tudo num só arquivo, daí o servidor vai olhar e ele não vai prestar atenção que está tudo só num arquivo. Por quê? Ele não faz o download do processo inteiro. Ele vai analisar o processo categoria por categoria. Então, fica a sugestão para vocês. Como saber que a petição foi protocolada? Isso aconteceu comigo semana passada, por isso que eu até consegui trazer para vocês a imagem. Eu juntei todos os anexos, todos os documentos, assinei digitalmente. O que é assinar digitalmente? É colocar o número do seu PIN e não protocolou. Não consta, não foi juntado no processo. E o PJE, ele não fornece um recibo de protocolo. Então, como ele não fornece esse recibo, você tem que analisar muito bem como aconteceu o seu protocolo. Se constar o seu arquivo no formato, na cor cinza, e o cadeado estiver aberto e no campo validação estiver não validado, é porque não está protocolado. Logo, não está nos autos, muito embora ele apareça junto com a relação de todas as petições. Como que o arquivo vai estar protocolado? Quando ele estiver na cor verde, para as mulheres o verde Tiffany, né? Não sei quem foi que escolheu essa cor. E o cadeado tem que estar fechado e na validação tem que estar validado. Amanda, o meu está cinza. Como é que eu faço para protocolar, para juntar de fato a minha petição dos autos? Você vai clicar no cadeado e vai aparecer uma janela em que você vai inserir novamente a sua assinatura digital colocando o número do PIN. Retorne para a tela inicial e você vai verificar se realmente está cinza ou se de fato foi protocolado ficando verde. Se continuar cinza, repita a operação e, se for o caso, feche o sistema e entre nele novamente para fazer essa operação. Às vezes também acontece do sistema ele ficar demorando para carregar. E ele fica 10 minutos, 15, você vai cansando. Feche o sistema e inicie novamente. Porque toda vez que você coloca uma petição ou algum documento, você sempre tem que clicar no gravar. E esse gravar, então, vai fazer com que, quando você retorne aquele processo, todas as informações que você gravou vão continuar ali. Então, feita essa gravação, você vai reiniciar o sistema, entrar novamente nele. De preferência, fechem o seu navegador, tá? Abram um novo navegador e façam o protocolo. Toda vez que vocês forem identificar uma petição, identifiquem ela através do ID, tá? Que é esse campo aqui do lado. Para cada documento, seja ele do autor, do réu, do magistrado ou um ato da secretaria, vai gerar um ID próprio. Por que usar o ID? Porque é mais ou menos essa tela que o servidor tem. O servidor ele não tem o processo paginado. Ele vai ter o processo paginado se ele abrir página por página. Tá? Então, acostumem-se a usar o número indicado no ID. Se quiserem também usar o número da página, sem nenhum problema. Mas deem preferência para o ID, porque facilita para o magistrado e para o servidor verificar a petição que vocês estão se referindo. O ESAG. Bom, não sei, né, se vai ser muito proveitosa a palestra nesse momento com relação ao ESAG, considerando a mudança de layout que está por vir, né? Mas, como disse o Alexandre, a gente ainda tem uns 50 dias pela frente. De repente fica para um 2020, ninguém sabe. Sabe como é que é, né? O ESAG, você pode entrar de duas formas, através do certificado digital ou login e senha. Amanda, eu não tenho login e senha. Então, você vai clicar no não estou habilitado e vai fazer o seu cadastro. Não tem segredo, é só preencher os dados, as informações que ele pede. O peticionamento é exclusivo através de arquivo em PDF, ele não tem editor próprio. Consultas processuais acontecem através do portal, que é acessado também pelo celular. Então, no celular, vocês conseguem fazer consultas processuais e fazer download dos processos, mas isso acontece através do navegador do celular. Tá? E as intimações elas acontecem exclusivamente no serviço de intimação. Aqui, então, é o layout do sistema. Tá? Consultas processuais. O que eu observo é que muitos colegas, principalmente de fora do Estado, não conseguem encontrar o processo eletrônico, eles não conseguem acessar o processo eletrônico. Você vai acessar clicando ali, ó. Este é um processo eletrônico. Pera. Ah, aprendi a pausar. Olha só, a pessoa fala de tecnologia. Você vai acessar ele através como é o seu nome? Da pasta digital, que é logo a primeira coisa que aparece no processo.
as movimentações são exclusivas às movimentações dadas pelos servidores e pelo magistrado. Você pode peticionar o processo através da própria... quando você tem o processo aberto para você, logo no final, no término da página, você tem um botão para você peticionar, você pode peticionar daquela forma, ou indo no canto direito, que tem várias funções, um quadro de várias funções, e clicar em petições e, no fim, e digitar o número do processo que vocês estão peticionando. Aqui é um exemplo, então, de intimações do ESAGE. Tá? Novamente, não confiem no prazo que está indicado no término do prazo. Sempre voltem para o despacho do magistrado para verificar esse prazo. Tá certo? Reitero a questão das categorias. Aqui no ESAGE, as categorias ficam no lado esquerdo. Tá? Os servidores do ESAGE, eles veem o processo através dessa categoria, então, por isso, é importante que vocês façam o peticionamento, anexem os documentos indicando a categoria que ele corresponde. E, para fazer o download do processo, basta vocês selecionarem os documentos que vocês têm interesse e clicar no fazer impressão, que ele vai fazer o download do processo. Diferente do ESAGE, que aparece um sumário ao final de todas as folhas do processo, no ESAGE você fica com todas as folhas do processo jogadas num só arquivo. Então, para você localizar as petições, para você localizar os despachos, não existe um índice. Então, fica a dica para vocês utilizarem Ctrl F ou Ctrl L para vocês localizarem digitando sentença, rol de testemunha. Fica bem chatinho quando você faz o download do processo, porque ele não apresenta essa divisão aqui de categorias que ele apresenta na pasta digital. Tá? Então, ele dificulta nesse sentido. A petição. Para vocês peticionarem, tá? Uma dica. No ESAGE, vocês peticionam todos os arquivos de uma única só vez. Então, ele está bem fácil nesse sentido. Nesse quadro cinza, então, vocês vão colocar todas as petições, todos os anexos e a petição com os seus documentos de uma única só vez. Para que agilize o trabalho de vocês, fica a sugestão para vocês numerarem os seus documentos. Coloquem número 1, petição, número 2, procuração, número 3, declaração de hipossuficiência, número 4, documento de identificação, 5, comprovante de residência. Porque o sistema ele automaticamente vai juntar isso tudo de uma vez só. Tá? Daí aqui eu trago um exemplo para vocês verem. Isso facilita muito o trabalho, porque não vai precisar vocês ficarem movendo os arquivos, os documentos nessas flechinhas para colocar em ordem. Lembrando que a ordem de juntada que vocês estão inserindo aqui é justamente a ordem que vai aparecer na pasta digital, ou seja, no processo. Tá? E reitero, façam uma juntada de forma lógica e cronológica. Facilita para todos que estão visualizando o processo. Quando você insere o tipo de petição, existem algumas que não são juntadas automaticamente no sistema. Tá? Essa é a relação das petições que não são juntadas automaticamente. O restante, que está muito vinculado ao nosso dia a dia, como pedido de Bacen, petição, prosseguimento do feito, rol de testemunha, é juntado automaticamente. Mas essa juntada não é imediata, porque o sistema está configurado para fazer essa juntada de 30 em 30 minutos. Então, a cada 30 minutos, ele vai fazer a juntada, ele vai fazer uma varredura e vai fazer a juntada de todas as petições. Então, por isso, vai acontecer de você juntar a sua petição e não encontrar ela no sistema. Então, em decorrência disso, é importante que vocês sempre gravem o recibo, salvem o recibo de protocolo. Porque se a sua petição não for juntada por algum erro do sistema, o que acontecia anteriormente, vocês vão ter que comprovar que juntaram a petição no prazo e no dia correto. Tá? Então, é importante que vocês guardem esse recibo de protocolo. Amanda, eu perdi o recibo de protocolo. Não tem problema. O SAGE ele tem como você recuperar esse recibo e também recuperar todas as petições que você fez. Basta ir em peticionamento eletrônico, 1º grau, ou, se for o caso, 2º grau, consulta de petições e preencher o número do processo que você deseja e fazer o download do seu recibo.
Só lembrando que agora o estágio de fato melhorou muito. No ano passado ele passou para o que a gente chamou de SAGE novo, em razão da instalação de um plugin. Então, quando vocês acessarem o SAGE, ele vai pedir para instalar esse plugin. Esse plugin... Oi? Softplan. Sim, é da Softplan. Esse plugin ele ajudou muito e também a estabilidade do sistema ela ficou muito boa. Vocês podem ter certeza que se o SAGE de vocês, quando vocês forem apresentar um problema, podem ter certeza que o problema está no estado inteiro. Às vezes acontece comigo de não aparecer o campo de busca do processo, porque eu já estou há muito tempo ali no sistema e dá essa bugada. O que eu faço? Fecho o sistema, aliás, fecho o navegador que eu estou usando, reabro e começo toda a operação de novo, tá bem? E reforçando que no ESAGE, o peticionamento só pode se dar através de certificado digital. O EPROC, a maravilha dos advogados, né? Dificilmente um advogado reclama do EPROC, porque não precisa de certificado digital para trabalhar no sistema, nem mesmo para peticionar. É uma maravilha. Mas existe a possibilidade de você entrar no sistema através de certificado digital. Para isso, direto da sua casa, você entra no site, entra no portal EPROC e faz o cadastro do seu certificado. Para utilizar o sistema através do login e senha, vocês também fazem através do portal, clicando no campo esquerdo, cadastre aqui e preenchendo os campos que o sistema vai solicitar para vocês. Depois, vocês têm que validar esse cadastro. Vocês têm que ir, então, numa unidade judiciária para confirmar o seu cadastro. Confirmado o cadastro, vocês acessam esse sistema com senha, vocês peticionam esse sistema com senha, vocês peticionam nesse sistema no celular, vocês acessam também o aplicativo. É uma maravilha. E questão de instabilidade, dificilmente eu ouço falar de instabilidade. E quando há alguma instabilidade, eles avisam previamente, porque é quando eles vão atualizar o sistema. O peticionamento dele acontece no editor do sistema e também através do arquivo de PDF. Consultas processuais através do portal, que pode ser acessado tanto do celular como também do aplicativo. E outra maravilha é a possibilidade de você trabalhar com o seu prazo. Você tem 10 dias para abrir o seu prazo e depois desses 10 dias inicia o prazo legal. Essa aqui, então, é o painel do advogado, que é algo que facilita muito, que eu já soube também que no SAGE vai ter esse painel. Ele é muito bom, porque você visualiza os processos que estão pendentes de intimação, os processos que estão com audiência designada, os processos que estão com pautas para serem julgadas. Aqui também eu tive o azar de estar com a minha lista toda zerada, né? Então não dá para vocês visualizarem muito bem. Mas como é que funciona, então, a questão da intimação? No campo processos pendentes de citação e intimação, vai constar o número de processos que você tem que abrir o prazo de intimação. Clique ali e vai aparecer a opção para você abrir o prazo. Se você não abrir o prazo, então, no 11º dia, o prazo vai abrir automaticamente. Esses 10 dias são contados corrido, tá? Mas, de qualquer forma, mesmo sendo corrido, ele ajuda muito, exceto quando você é exequente, né? Porque 15 dias se tornam 25. É triste. O sistema também ele é todo vinculado, ele é bem didático e fácil de compreender. Toda vez que vocês forem cumprir um prazo, vocês vão cumprir através... voltando. Todas as movimentações desse processo, do EPROC, ela é identificada através de evento. Então, o PJE é identificado através do ID e no EPROC é através do evento. Então, a inicial é sempre o evento 1. Todos os documentos que vocês forem juntar com a inicial vai ser anexo, evento 1, DOC, evento 1, procuração, evento 1, e assim vai. Tá? Evento 1, petição. Aqui, então, eu trouxe um exemplo para vocês, que referente ao ato ordinatório do evento 17. Abriu, então, o prazo para ambas as partes, no evento 18 para o autor. O prazo, então, era de 5 dias. O autor optou por abrir o prazo no dia 5 de abril e o seu prazo encerrou no dia 11 de maio. Já o réu optou por deixar transcorrer os 10 dias e, no fim, o prazo foi aberto automaticamente pelo sistema no dia 8 de abril
e o prazo encerrou no dia 14 de maio. Ali eu errei no escrever. E toda vez que vocês forem fazer o peticionamento desses eventos, a sua petição vai estar vinculada com aquele evento. Então, a gente pode ver que no evento 18, que é a intimação do autor, foi juntada um rol de testemunhas que consta no evento 21. E lá no evento 21, na descrição, está petição referente ao evento 18. Então, é um sistema muito linkado. Tá? Caso vocês tenham que fazer o peticionamento de referente a um ato que não está vinculado a um ato ordinatório ou a uma sentença, ou seja, que não tem vinculação a nenhum evento, o próprio sistema não vai vincular. Por quê? No momento que você faz a juntada do cumprimento de uma intimação, ali no movimentar peticionar, logo abaixo do campo tipo de petição, vai haver um campo de texto informando que a sua petição está vinculada ao evento. Então, que a sua petição está vinculada àquela intimação. Se a sua petição não estiver em relação com aquela intimação, então você desabilite. Tá? Porque se você mantiver habilitado, o sistema vai vincular. Então, vamos supor, eu estou querendo fazer um pedido de diligência e não um rol de testemunha, e a minha intimação é para eu apresentar o rol de testemunha. Né? Então, eu vou ter que desabilitar esse campo que está vinculando a minha movimentação com um evento para que o sistema compreenda, saiba que a minha petição de pedido minha petição de pedido de diligência não tem relação com o ato ordinatório que eu também tenho que cumprir. E o legal também do sistema é que você pode renunciar aos prazos sem precisar fazer uma petição. Lembrando que, para fazer uma petição, você, querendo ou não, perde um tempo. Se a sua máquina é boa, até você fazer a petição e protocolar, você leva aproximadamente de 10 a 15 minutos. Se a sua máquina não está boa, se o sistema está instável e se a sua internet não está colaborando, isso pode se tornar 30 minutos. Então, a gente sabe que tempo é dinheiro. 15 minutos aqui, 15 minutos lá, acaba sendo um transtorno no final do dia. Então, o sistema ele tem a movimentação ciência com renúncia ao prazo. Tá? Isso facilita muito. Por quê? O juiz pergunta, você tem interesse na produção de prova testemunhal? Não, eu não tenho interesse, então não preciso fazer uma petição dizendo que eu não tenho interesse. É só eu clicar no peticionar, movimentar, no tipo de documento, está pausado? No tipo de documento, selecionar a opção ciência, renúncia ao prazo. E pronto, aquele prazo é fechado, o juiz já sabe que eu não tenho interesse na realização de audiência de instrução e julgamento. Aqui é o processo baixado, tá? Na versão download, e eu gosto bastante porque ele segue aquela situação dos eventos. Então, aqui no canto esquerdo, você tem todos os tipos de documentos, petições e atos que foram desenvolvidos pelos servidores. Tá? Então, isso facilita muito no momento da localização. Se o SAG, talvez agora vocês vão começar a entender aquela situação que eu falei do SAG, quando você faz download do processo, que você tem que ficar procurando página por página para chegar na sentença, para chegar nos embargos, para chegar na audiência. Aqui no EPROC, você tem essas informações aqui através dos marcadores. Cada petição, cada movimentação é um evento, então isso fica disponível para vocês procurarem de forma mais rápida e célere. É como se fosse um sumário. Então, aqui é um quadro comparativo com relação aos sistemas. Lembrando que, na Justiça do Trabalho, existem várias resoluções acerca de peticionamento eletrônico. Então, se vocês pegarem um magistrado que siga fielmente essas resoluções, essas normas internas do tribunal, talvez vocês vão ter que juntar novamente algumas petições. Exemplo, na minha comarca tem um magistrado que segue fielmente e ele não aceita a petição na horizontal. É só na vertical. Então, se eu tenho um documento na horizontal, eu tenho que escanear ele de uma forma que ele apareça no sistema de forma vertical. Interessante que mídias como áudio,
e vídeos ainda não são aceitos em nenhum tipo desses peticionamentos. Você não consegue protocolar elas, tá? Se vocês tiverem que protocolar, vocês entrem em contato com a assessoria do magistrado, porque cada magistrado tem um procedimento próprio. Na minha comarca, eles adotaram, no geral, o costume de você fazer um pedido de autorização para depósito judicial do CD-ROM. E, nesse pedido, você tem que fundamentar. Então, você já tem que entregar a sua prova para outra parte de forma lindamente, né? E o juiz ainda vai ter que aceitar. Ele não é obrigatório aceitar, porque é um pedido de juntada. É claro que isso cabe recurso e tudo mais, mas pensem na demora que esse tipo de procedimento causa no processo. Isso acontece, então, no fórum. Já na Justiça Federal, simplesmente eu chego lá, apresento o CD-ROM e eles juntam sem nenhum problema, tá? Lembrando que daí, toda vez que você for apresentar esses CDs-ROMs, façam um termo de entrega para que vocês tenham a certeza e tenham a comprovação de que foi entregue no cartório. Se o cartório juntou ou não juntou, então vocês vão ter essa comprovação. Certo. E algumas situações que questionamentos que se tornam muito comum com relação aos peticionamentos. É necessário eu imprimir a minha petição, assinar ela para depois digitalizá-la? Não, não é. Justamente porque, como disse o Alexandre, você está assinando através do certificado digital, que é a sua identidade na internet. E essa regra vale também para o EPROC, mesmo quando você peticione através do login e senha. No EPROC é muito comum de, na petição, estar escrito logo abaixo, estagiário. Não tem o nome do advogado. Justamente porque não é mais necessário ter o nome do advogado nas petições, porque você já está peticionando através do certificado digital, você já está logado no sistema como advogado. Tá? Talvez o nome do estagiário na petição seja uma forma de identificação se quem que auxiliou na confecção daquela petição. Tá certo? É a mesma coisa que o estagiário, no processo físico, assinar a petição junto com o advogado. Né? De forma física, isso não existe nenhum problema. E em meio digital também é assim que acontece. Aconteceu comigo semana passada. Eu peguei um processo de uma colega nova. Ela tirou carteira recentemente. E ela juntou 2 iniciais. Talvez ela deve ter seguido um pouco à risca o CPC, de que uma versão da inicial deve ser impressa para ser dada para o réu no momento de ser entregue o mandado de citação. Não precisa juntar. Tá? Você só vai juntar uma petição, e assim vai ser durante todas as suas juntadas. Se tiver necessidade de impressão, de passar essa petição para o meio físico, assim o cartório vai fazer, e ao final das custas finais vai vir o valor dessa impressão. Sugestões. Essas sugestões eu fiz baseada em questionamentos para os servidores de ambos os sistemas. Por quê? O que eu penso? Nós não temos obrigação nenhuma de facilitar o trabalho dos servidores. Mas se a gente facilitar o trabalho deles, a gente vai ter nosso trabalho analisado de uma melhor forma. Então, novamente, a questão de juntar os documentos e as petições de acordo com as categorias. Evite um arquivo para vários documentos. Junte os anexos de forma lógica e cronológica. Faça um índice de anexos. Eu comecei a adotar essa prática ao final de toda a minha petição, principalmente trabalhista. Tem muitos documentos. Façam esse rol de anexos e façam eles de acordo com a numeração. 1, identificação. 2, contrato de experiência. 3, trocas de e-mail. 4, e assim, porque toda vez que você for peticionar, você já vai utilizar isso como um checklist. Tá? Então, não vai ter risco de você peticionar faltando algum documento. Relacione a sua prova documental com o texto. Não vão jogando prova documental à torta direito. O juiz não é guru e ele não tem obrigação de forçar. Na verdade, ele tem, né? Mas facilite essa compreensão do porquê que aquele documento está sendo juntado no processo. Porque quanto mais você facilitar, melhor vai ser para o seu trabalho, principalmente para o seu cliente. Nitidez do documento. Por isso, deem preferência para a digitalização.
Tá? Eu comecei a abolir que os clientes me mandassem documentos através do WhatsApp. Por quê? A imagem, quando é passada para o computador, ela não fica a mesma coisa no celular. É uma sombra que vai incomodar, é uma sombra que vai dificultar a visualização e até mesmo a própria nitidez. Seja sucinto, menos é mais. Deixem para discorrer acerca, para fazer longos textos, quando houver, de fato, uma divergência jurisprudencial, doutrinária e até mesmo da própria legislação. Exemplo de uma ação de indenização por danos morais acerca de inscrição indevida, quando o devedor não é contumaz. Precisa você fazer uma petição de 5 páginas? Não precisa, o assunto já é simulado, o assunto já tem a jurisprudência pacífica. No momento, o que você precisa é trabalhar a questão do dano moral. Quanto que o meu cliente vai precisar de dano moral? Então, aí sim você tem uma controvérsia, porque na turma recursal é fixado um valor, na turma recursal da minha região é fixado R$6.000, já na turma recursal de outra região é fixado 8, 10, 12. No TJ, no rito ordinário, já é fixado 20 mil, mas há quem fixe 10. Então, é bom vocês trazerem esses paradigmas na petição de vocês. E tragam direto no corpo do texto dela. Evitem usar nota de rodapé, porque a maioria dos servidores olham a nota de rodapé apenas para analisar o contato, o endereço do escritório de vocês, o telefone. Então, tudo que vocês tiverem de informação relativa ao processo, coloquem no corpo de texto de vocês. E não temem em utilizar os recursos que o programa que vocês utilizam para escrever o texto, que na maioria das vezes é o Word, né? Não temam em utilizar os recursos, não temam em utilizar tabelas, em utilizar imagens. Ação trabalhista com acidente. É bom você colocar a imagem logo já no corpo do texto, já vai chocar o magistrado. De outra forma também, quando é o empregador, já coloque no próprio corpo do texto como é o procedimento de segurança, as imagens dizendo da necessidade de uso de EPI. Já coloque no corpo do texto, não temam. Tá? Vamos tirar um pouco aquele estigma que a gente adquiriu de fazer a petição num texto corrido. Afinal, antigamente, com a máquina de datilografar, o texto tinha que ser corrido. Hoje não precisa ser mais. Tá? Mas, quando vocês forem utilizar uma imagem ou um documento no seu corpo de texto, também reiterem ela nos anexos, tá? Para que vocês não tenham um problema de esquecer e o magistrado dizer, tá, mas de onde surgiu isso? Porque às vezes você pega só uma parte do documento, enquanto que o restante do documento não aparece. Então, toda vez que vocês forem colocar no corpo de texto um documento, vocês anexem ele também. Separem a petição por tópicos. Uma coisa que um colega disse é, Amanda, é muito bom quando o advogado já vem com as informações iniciais. Exemplo, um processo de revisão de contrato. Já coloque logo no início. Fulano celebrou um contrato com um banco tal, cláusula tal, número tal, valor tal, tantas vezes. E depois deixe para discorrer acerca do que vocês entendem que está acontecendo de ato ilícito ou contrário ao direito. Da mesma forma, ações previdenciárias, já inicie falando qual é o número do benefício, quando foi a data da doença, quando foi cassado, ação trabalhista da mesma forma. Que isso o leitor já vai compreender imediatamente e já vai ter os elementos necessários quando ele for fazer a sentença. E outra coisa a respeito de nota de rodapé e também de cabeçalho. Gente, não utilizem mais da metade da petição com essas informações. Tá? Eu vejo muitos colegas que em toda a petição, todas as folhas têm aquele cabeçalho, aquela nota de rodapé. E sobra para escrever só isso aqui. Então, chama mais atenção o cabeçalho e o rodapé do que o próprio texto. Não, você tem que chamar atenção para o direito do seu cliente e não para o seu ego. E não, o meu escritório tem 5 anos e está lá o selinho de 5 anos e assim vai. Então, chamem atenção para o seu texto e não para os seus dados. Deixem os seus dados de forma... eu uso, como é que eu faço? Eu uso o meu logo na primeira página inicial e na última página eu coloco a minha nota de rodapé com os meus contatos. Então, isso já é o suficiente, porque se o juiz não chegar na última página, porque ele não leu. Né? Então, eu deixo no final, não fica repetindo em todas as páginas e, consequentemente, não polui o meu arquivo, né? Não causa distrações.
Aqui, tá, eu vou dar uma sugestão para vocês de como fazer o anexo de documentos que não estão no formato de folha 4. Exemplo, você vai anexar no processo uma foto. Se vocês converterem essa foto em PDF, essa foto vai ficar num tamanho diferente. Se a gente for pensar no processo como físico, você não poderia juntar essas fotos simplesmente juntadas. Você teria que colocar ela numa folha 4 para ficar tudo do mesmo tamanho, correto? Então, aqui eu trago um exemplo de como vocês podem anexar essas petições. Abram um arquivo novo do Word. Será que eu tenho que clicar aqui? Vamos ver. Que eu acho. Ok. Abram um arquivo do Word, cliquem em inserir imagens e lá vocês inserem quantas imagens vocês quiserem. Exemplo, um acidente de trânsito. Eu bati várias fotos e eu quero colocar essas fotos no processo. Então, coloquem essas fotos nesse arquivo do Word, porque depois vocês conseguem converter esse arquivo em PDF. A conversão é muito simples. O próprio Word já disponibiliza essa função de conversão em PDF. Se o seu Word não tem essa conversão automática, você pode baixar programas na internet que você vai fazer essa conversão através da impressão. Normalmente, costumeiramente, se usa o PDF Creator e também existe o da Microsoft Print, que daí você, no momento de fazer a impressão, você seleciona esse programa e ele vai gerar o PDF. Desculpa. Justamente, ele fornece essa opção. Tem alguns que não dão, na verdade. É, que tem algumas versões que não dão, né? E acho que até se a versão não é original, às vezes fica faltando essa opção. Então, por isso a dica de baixar esses programas para auxiliar nessa conversão. Então, no fim, a sua petição fica mais harmônica, fica mais correta, fica tudo do mesmo tamanho quando é juntada no processo. Agora eu vou dar uma dica, deixa eu ver o meu horário aqui, meu Deus, está quase terminando. Uma dica para agilizar o peticionamento de vocês. Eu nunca tinha entendido o que eram aqueles estilos. Para mim, aquilo só incomodava e atrapalhava na hora de eu mexer no mouse. Até que eu descobri para que ele servia e, no fim, ele me salvou. A minha petição, agora, eu criei um modelo no Word. Então, todas as minhas petições são padronizadas. Tá? Via de consequência, a formatação está padronizada. Por quê? Eu criei, então, um título para tópico, um título para subtópico, um título para texto, ou seja, se eu faço um Ctrl+C de alguma doutrina ou de alguma jurisprudência, eu jogo no Word e ele simplesmente... Ai, gente, pena que eu não estou conseguindo. Aqui. E eu jogo automaticamente aquela cópia e seleciono o texto que eu quero que se torne, de fato, com a formatação do meu texto de petição. Ele automaticamente vai fazer essa formatação. Da mesma forma, a citação. Tá? Citação, normalmente, eu faço em recuo. Então, toda vez que eu preciso citar, eu simplesmente seleciono o texto que eu quero e clico no título citação que eu criei no meu arquivo. Para vocês fazerem essa técnica, tá? Basta, eu fiz da forma mais esdrúxula do mundo, tá? Porque eu não acertei a criar um novo, mas serve de dica e está dando certo. Você clica no título, tá inserido ali nas opções que aparecem para você, modificar. E coloquem a configuração que vocês querem, a formatação. Eu gosto de trabalhar com a fonte Arial no tamanho 14. As minhas citações são na fonte itálica, no Arial 12 ou no Arial 15. E assim você vai criando os seus modelos os seus modelos que vão facilitar no momento da sua petição. E uma coisa que me incomodava muito, principalmente em ação trabalhista, eram os pedidos, porque quando eu chegava no tópico pedido, eu tinha que voltar a petição inteira para poder identificar os pedidos que eu estava fazendo. Então, nesses títulos, eu criei um título pedido. Então, agora, todos os meus pedidos de qualquer ação, ele fica em itálico. Por quê? No momento em que eu vou para o tópico efetivo do pedido, no campo navegação, ele vai estar ali, quer ver?
é esse que está... A minha petição está separada em das partes, do texto, esse foi um exemplo, tá? Das partes, do texto, da proteção ao direito de imagem, do ato ilícito praticado pelo réu, subtópico do dano moral, e o que está ali, em face de todo o exposto, é o meu pedido. Então, simplesmente, eu clico ali, o Word vai para aquele pedido, Ctrl+C, e eu volto lá, clicando no dos pedidos, Ctrl+V. E assim eu faço para todos os pedidos. Isso facilita muito no momento que vocês vão finalizar a petição de vocês. Depois, eu simplesmente adequo os pedidos no formato que é exigido dos pedidos. Tá? Caso isso tenha ficado um pouco confuso, porque eu tinha feito um vídeo que facilitaria essa compreensão, vocês podem entrar em contato comigo depois, que até posso encaminhar o meu formato do Word para que vocês entendam e consigam configurar de acordo com o trabalho que vocês desenvolvem, a formatação. Outra coisa também que o Word oferece muitos recursos. Entrem no YouTube e coloquem tutorial Word. Isso vai mudar a vida de vocês, porque todo o tempo que vocês perdem colocando a mão no mouse é tempo perdido. Toda vez que vocês forem digitar uma petição, procurem deixar todos os dedos no teclado. Isso vai ser mais ágil. Então, toda tecla de atalho que vocês tiverem vai ser mais ágil. Tudo que vocês tiverem ali dentro do Word para explorarem, explorem. Agora, né, com essa situação de que tudo acontece em meio digital, é comum vocês fazerem print das telas, né, para juntar na petição, para juntar no seu arquivo do documento, do anexo. O Word tem essa função, você não precisa fazer o print, abrir o Paint, colocar Ctrl+V, Ctrl+C, né, no caso, colar e salvar, daí depois voltar para o Word, inserir imagem e pronto. Não precisa. Tá? No campo inserir, existe inserir imagem instantânea. Clique ali. O Word vai mostrar todas as janelas que estão abertas no sistema. Tá? Então, se você quer alguma publicação do Facebook, ele vai mostrar aquela publicação e você simplesmente clica e o Word automaticamente já traz para a sua petição. É rápido e ágil e você não precisa ficar salvando em outro arquivo. Já fica direto ali na sua petição.